comunicação. Desde já, e em nome da organização, da Tricom, dos Tribunais de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro e também do Instituto Rui Barbosa, organizadores deste Congresso de Comunicação Nacional dos Tribunais de Contas, agradecemos a presença de cada uma das senhoras e dos senhores e novamente os convido a ocuparem seus assentos para que possamos dar início à nossa programação. Senhoras e senhores, mais uma vez, por gentileza, peço que ocupem seus lugares. Desejo as boas-vindas à terceira edição do Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas. Mas o Felipe mandou começar. Mas é só... Também pedimos a gentileza de que mantenha os aparelhos de telefone celular no modo silencioso até o encerramento da nossa programação. Iniciando as nossas atividades, farei minha autodescrição. Eu sou Carol Pedroso, mestre de cerimônias, e conduzirei os 2 dias de congresso. Sou mulher, tenho 43 anos, pele, cabelo e olhos claros. Tenho 1,70 m e estou vestida com um terno preto, num palco atrás de um púlpito com a logo do 3º Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas. Também temos, neste congresso, o recurso de acessibilidade, os intérpretes de Libras. Todo esse evento foi pensado na acessibilidade também em relação às rampas de acesso. Bem, senhoras e senhores, o Rio de Janeiro é mais que o cenário para esse congresso. É personagem principal quando falamos de expressão, ritmo e identidade cultural. Nesta terra, onde a comunicação se manifesta em gestos, batuques, versos e melodias, o samba é muito mais que música. É linguagem, é narrativa, é história viva contada a cada batida do tamborim. O samba se consolidou como uma das mais autênticas formas de comunicação popular. E entre as guardiãs desse legado está uma estrela que brilha há quase um centenário, a Estação Primeira de Mangueira. Fundada no morro que leva seu nome, a Mangueira é símbolo de resistência, de arte e de voz ativa. Seus enredos atravessam o tempo como verdadeiras crônicas do povo brasileiro, com cadência, com beleza e, sobretudo, com verdade. E é com imenso orgulho que, neste congresso dedicado à comunicação, convidamos todos a celebrarem essa, que é uma das mais poderosas formas de expressão da alma carioca, o samba. Senhoras e senhores, com vocês, um dos patrimônios culturais do Brasil, a Estação Primeira de Mangueira. E... Ô, bateria, bateria!
Mangueira, teu cenário é uma beleza, é a natureza. O morro com seus barracões de zinco, quando amanhece que esplendor. Todo mundo te conhece ao longe, pelo som do seu chamoriz e o rufar do seu tambor. Chegou, a Mangueira chegou, chegou, a Mangueira chegou. Mangueira, teu passado de glória está gravado na história. É a verde rosa, a cor da tua bandeira, pra mostrar essa gente e o samba é lá em Mangueira. Mangueira, teu cenário é uma beleza, é a natureza. O morro com seus barracões de zinco, quando amanhece esplendor. Todo mundo te conhece ao longe, pelo som do seu chamoriz e o rufar do seu tambor. Chegou, a Mangueira chegou, chegou, a Mangueira chegou. Muito bom dia, gente! Bom dia, gente! Pra gente da Estação Primeira de Mangueira, é um prazer enorme estar nesse evento maravilhoso. Queria agradecer pelo convite ao Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, a todos os tribunais de contas do nosso país, a Tricom pelo convite. E salve o samba, salve a Estação Primeira de Mangueira. Vou invadir o Nordeste, sou cabra da peste, eu sou o quê? Sou Mangueira. O forró enxachado, filho do som rachado. Vem com a Estação Primeira, vou invadir o Nordeste, vou invadir o Nordeste. Sou cabra da peste, eu sou o quê? Sou Mangueira. O forró enxachado, filho do som rachado. Vem com a Estação, Mangueira. Mangueira e canta a história que o povo faz. Vem mostrar a nação, um valente sertão de guerras e de sonhos imortais. A cada invasão, uma reação. A cada expedição, um bravo surgia. Brilhou o sol no sertão, a luz do novo dia. Lendas e crendices, mistério, oi, que vem ao luar. Do velho Chico naveguei, o meu canta. No canto e na dança, no pecado ou na fé, vou seguindo a rachapé. Deixa o povo aplaudir ao som da sanfona, vou descendo a ladeira com o trio da Mangueira. Música tola sua alma, deixa aqui. No canto e na dança, no pecado ou na fé, vou seguindo a rachapé. Deixa o povo aplaudir a som da sanfona, vou descendo a ladeira com o trio da Mangueira. Música tola sua alma, deixa aqui. Meu padim, Padre Cício, faça chover alegria, pra que cada folha seja o pão de cada dia. Eu jogo flores ao mar, pra salvar Iemanjá, e na lavagem do Bonfim eu peço axé. Terra encantada, representada, tua beleza não tem fim, meu Brasil, Brasil. Vambora, gente! Pajarara nunca mais. Vou invadir o Nordeste, vou invadir o Nordeste. Seu cabra, quem sabe canta aí, canta aí! Isso! No forró enxachado, filho do sol rachado. Vem com a Estação Primeira, vou invadir o Nordeste, vou invadir o Nordeste. Meu cabra da peste, eu sou o quê? Sou Mangueira. No forró enxachado, filho do som rachado. Vem com a Estação Primeira. Sobre a regência de nossa bateria, nosso mestre Taranta Neto, baterista Estandarte de Ouro. Bateria da Mangueira, gente.
Roxas de Mangueira, gente, coisa linda. Vamos assim, esse samba ficou marcado em nossa história e acredito que vocês conhecem. E é mais ou menos assim, ó. Oi, me leva que eu vou, sonho meu. Atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu. Oi, me leva que eu vou, sonho meu. Atrás da verde rosa, só não vai. Vai a luz, um moeda no ar. Esse cismo de povo, salve todos os orixás. Ele me mandou estrela de lá, o São Salvador na noite. Eu sou o quê? Mangueira, jogando flores pelo ar. Se encantou com a blusa que a Bahia dá. Oba, berimbau, dança. O capoeira joga os gestos pra iaiá. Oba, berimbau, dança. O capoeira joga os gestos. Caetanice, oi. Trago pitalha no olhar. Doces bárbaros ensinando a brisa a bailar. A preguiça de uma voz numa canção, oi, no Teatro Opinião. Betânia explode coração. O domingo no parque, amor, alegria, eu vou na força festa do interior. Seu nome é Gal. Aplauso, palma na mão, todo mundo aí, palma na mão. Tchá. É carnaval, é Rio de Janeiro. Oi, me leva que eu vou atrás da verde rosa. Oi, me leva que eu vou, sonho meu. Atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu. Coisa linda. Quem me chamou, Mangueira, chegou a hora, não dá mais pra segurar. Quem me chamou pra sambar. E não mexe comigo, eu sou a menina de olhar, oi. E não mexe comigo, eu sou a menina. Quem me chamou. Chegou a hora, não dá mais pra segurar. Quem me chamou. E não mexe comigo. Oh, raiô, Senhora Mãe da Tempestade, a sua força me invade. O vento sobe e anuncia. Oia, entrego a ti a minha fé. O bebê de luz axé. Fiz um pedido pro bom fim abençoar. Oxalá, Xeuê, bababá. Ó minha santa, me proteja, melobia. Trago no peito o rosário de Maria. Sinto o perfume, meu pitanga e dendê. O embalo do xirê começou a cantoria. O canto do tambor. Deixa o samba me levar. Saravá, é do demo da baiana, meu senhor. E a mangueira vai passar. Olha o toque do tambor. Será? É no demo da baiana, meu senhor. Mas voa carcará e leva meu dom ao Teatro Opinião. Faz a minha voz um retrato desse chão. Sonhei e nessa noite de magia em cena encabo toda a poesia. Eu sou a abelha rainha, era ferida, bordadeira da canção. De pé descalço, o bolso desce, vivo na palma, no pandeiro e na viola. Sou trapezista no céu de lona verde rosa, que hoje brinca de viver a emoção. Quem me chamou, Mangueira, chegou a hora, não dá mais pra segurar. Quem me chamou, eu não mexe comigo, eu sou a menina de olhar, oi. Eu não mexe comigo, eu sou a menina. Vamos! E quem me chamou,
comigo, eu sou a menina de olhar, oi. E não mexe comigo, eu sou a menina de olhar. Obrigado, gente! Que maravilha começar o dia assim, para ver mais da escola, para ver mais da Estação Primeira de Mangueira, a partir do dia 30, lá na quadra. Douglas Diniz, que é o intérprete oficial da Mangueira. Muito obrigada pela participação, os bateristas, as passistas. Mais uma vez, que bela forma de começarmos o Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas no Rio de Janeiro, não é? Uma salva de palmas à Estação Primeira de Mangueira. E é com essa alegria que damos início ao 3º Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas, uma realização da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE-RJ, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, TCM Rio, e do Instituto Rui Barbosa, o IRB, com patrocínio da Prefeitura do Rio, da Águas do Rio, uma empresa AIGEA, do Sistema Firjan, Centro Industrial do Rio de Janeiro, CIRGE e Multiplan, com o apoio institucional do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, ABRACON, e da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, AUDICOM. No início desta sessão de abertura, assistiremos aos vídeos dos patrocinadores Prefeitura do Rio, Águas do Rio, uma empresa AIGEA e Firjan Sirge. Vamos ao vídeo. Rio, a capital mundial dos grandes eventos. A gente dorme e acorda envolvido com importantes realizações, que começam logo no primeiro respiro do ano. Dois milhões de pessoas alegres e cheias de esperança no ano novo que começa. Se começa no primeiro respiro do ano que chega, a agenda do Rio não para no último suspiro do ano que vai. A cidade está sempre pronta para começar de novo a festa dos grandes eventos aqui. No Rio de Janeiro, o ano inteiro. Somos a Firjan. Transformamos sonhos em profissão. Tecnologia em inovação. Criatividade em negócios. Educação em futuro. Talento em liderança. Representamos indústrias e empresas de qualquer setor ou tamanho. E para elas, entregamos soluções únicas, integradas e personalizadas.
Porque somos muitas e, ao mesmo tempo, uma só. Viva a transformação! Com o tema Estratégia, Inovação e Diálogo com a Sociedade, a programação abordará temas como inteligência artificial, combate à desinformação, linguagem acessível, mídias digitais, comunicação interna, relacionamento com a imprensa e fortalecimento da imagem institucional dos TCs, com a participação de profissionais renomados e representantes dos órgãos de controle. A programação completa está disponível no site oficial do Congresso, nos painéis informativos instalados no espaço de convivência e no QR Code, também no verso de cada crachá. Além disso, todos receberam no kit oficial do Congresso uma garrafa Água na Caixa, personalizada, reutilizável, produzida com materiais sustentáveis e 100% recicláveis. Eu tenho a minha aqui também, olha. Orientamos que ela seja utilizada durante todo o Congresso. Ela pode ser reutilizada, temos galões disponíveis no espaço de convivência para ela ser reabastecida. Os cadernos do kit também foram produzidos com materiais sustentáveis. Essas ações reforçam o nosso compromisso com a sustentabilidade. Antes de convidarmos as autoridades à frente, mais uma informação relevante. A condução deste cerimonial observa os termos da Portaria Conjunta número 7, de 25 de julho de 2025, assinada por Tricom e IRB, que estabelece diretrizes simplificadas de cerimonial e protocolo para eventos promovidos ou coordenados pelas respectivas entidades. Convidamos a compor o dispositivo de abertura do 3º Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas, os excelentíssimos senhores e senhoras. Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, conselheiro Edilson de Souza Silva, acompanhado dos presidentes dos Tribunais de Contas, anfitriões do Estado, conselheiro Márcio Pacheco, e do município do Rio, presidente do Conselho Nacional de Presidentes, o CNPTC, conselheiro Luiz Antônio Guaraná. Convidamos a acompanhá-los à frente, representando o Instituto Rui Barbosa, presidente Edilberto Pontes, a conselheira presidente do TCE Sergipe, diretora de Desenvolvimento e Políticas Públicas do Instituto Rui Barbosa, conselheira Suzana Maria Fontes Azevedo Freitas.
O coordenador-geral da Rede de Secretários de Comunicação dos Tribunais de Contas, Rede SECOM, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, coordenador-geral do 3º CNCTC, conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto. Representando a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, Abracom, vice-presidente de Relações Político-Institucionais, conselheiro do TCM Rio, Tiago Ribeiro. O presidente da Associação das Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul, ASUR, conselheiro Marco Peixoto. O porta-voz do Tribunal Administrativo de Moçambique, juiz conselheiro Cláudio Pene. A presidente da Associação dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, Audicom, conselheira substituta do TCE do Pará, Milene Dias da Cunha. O presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, Ampicom, Marcílio Barenco. O secretário municipal de Integridade e Transparência da Prefeitura do Rio, Rodrigo Correia. E ainda representando a Águas do Rio, a diretora de Relações Institucionais da AEGEA, Tatiana Carius. Registramos e agradecemos as presenças dos presidentes de tribunais de contas, conselheiros e conselheiras, conselheiros substitutos, procuradores, membros das Cortes de Contas do Brasil. Um agradecimento especial à Prefeitura do Rio, também um agradecimento à cobertura da TV Cidadã do TCE de Alagoas, que estará presente durante toda a programação, fazendo a cobertura jornalística, produzindo conteúdos e disponibilizando diariamente um resumo da programação no canal do YouTube. A TV Cidadã de Alagoas, do TCE de Alagoas, é a TV parceira da Tricom e do Sistema Tribunais de Contas do Brasil. Os nossos agradecimentos aos secretários, assessores de comunicação, demais autoridades e convidados. Vamos, neste momento, todos juntos, cantar o hino nacional brasileiro.
Podem ocupar seus assentos. O Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas, CNCTC, chega à sua 3ª edição, reunindo comunicadores, especialistas, acadêmicos, servidores e membros dos Tribunais de Contas de todo o país para debater os desafios contemporâneos da comunicação institucional no controle externo. Além das palestras e painéis, o evento também será espaço para o encontro da Rede de Secretários de Comunicação dos Tribunais de Contas, a Rede SECOM, fortalecendo a articulação entre os profissionais da área e promovendo a troca de experiências e boas práticas. Dessa forma, o CNCTC se consolida como o principal evento voltado à comunicação pública no âmbito do controle externo brasileiro, reafirmando a importância da transparência, da escuta ativa da sociedade e da inovação na construção de instituições mais abertas e conectadas com os cidadãos. Para a saudação inicial, ouviremos os anfitriões deste evento. Inicialmente, convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, conselheiro Márcio Pacheco. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, gente. Vocês estão no Rio de Janeiro. Muito motivo para muita alegria. Sejam muito bem-vindos à nossa cidade maravilhosa. Quero saudar a todos que puderam estar conosco nesse lindo encontro, nesse importante encontro nacional. E peço licença para que possamos, de uma forma muito carinhosa, saudar a todos que estão aqui hoje conosco. Eu inicio saudando o meu querido amigo e anfitrião, nosso presidente Luiz Antônio Guaraná, a quem eu peço uma salva de palmas também, muito importante, o nosso presidente do Conselho Nacional de Presidentes, mas junto comigo, junto com o Edilson, nós tivemos essa honra de estarmos aqui hoje recebendo vocês. Guaraná, muito obrigado, junto com o TCM e todos os conselheiros. Saudar o nosso Edilson Silva, o conselheiro presidente da Tricom. Muito obrigado, Edilson, por tudo que tem feito pelo Brasil. A você, também uma salva de palmas, eu estendo o nosso agradecimento, tudo que você tem feito para o sistema de controle nacional. Quero saudar nosso querido Marco Peixoto, presidente da Azul e secretário-geral do CNPTC, muito obrigado. Saudar nosso conselheiro Tiago Carribeiro, que aqui representa o vice-presidente das Relações Políticas e Institucionais da Abracom, muito obrigado. A Sua Excelência Milene Cunha, que é presidente da Audicom, muito obrigado pela presença. Suzana Freitas, conselheira Suzana Freitas, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que aqui representa também o Instituto Rui Barbosa. Sua Excelência do conselheiro Domingos Taufner, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Sua Excelência, conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas, e aqui eu quero saudar com muita alegria o nosso vice-presidente do TCE do Rio de Janeiro, conselheiro Tiago Pampolha, um conselheiro mais novo, conselheiro do sistema de controle. Até bem pouco tempo atrás, ele não era outra coisa senão, muito simplesmente, o vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, e agora é o nosso vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado. Conselheiro do TCE do Rio Grande do Sul e vice-presidente de Relações Políticas e Institucionais da Tricom, conselheiro César Miola, conselheiro Joaquim Kennedy, TCE do Piauí, presidente do Tribunal do Piauí, muito obrigado pela presença. Sua Excelência Erneus de Nadal, conselheiro presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, seja muito bem-vindo. Conselheiro Otávio Lessa, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, muito obrigado pela presença, querido amigo. Sua Excelência, conselheiro Agostinho Patrus, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, muito obrigado pela presença. Senhor Rodrigo Correia, secretário municipal de Integridade da cidade do Rio de Janeiro. Sua Excelência, juiz conselheiro Cláudio Pene, porta-voz do Tribunal Administrativo de Moçambique. Sua Excelência, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Minas Gerais e presidente da Ampicom, Marcílio Barenco. Quero saudar também toda a assessoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio, na pessoa do chefe de gabinete Jonas Peleste, Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Newton Flores, diretora da escola, Adriana Ramos,
conselheiro do TCM de Goiânia, vice-presidente de Relações Jurisdicionais, Joaquim Alves de Castro, também os representantes da Águas do Rio, na pessoa da sua diretora, a senhora Tatiana Carius, Carlos Alberto Júnior, que também é o subprocurador do TCE do Rio de Janeiro, e a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado por todos que nos ajudaram a promover esse encontro. Sem falar de fé, quero usar um exemplo, Guaraná, Edilson. Houve um homem que usava os meios de comunicação de uma forma impecável, usava a tecnologia que tinha, as armas que tinha para se comunicar. Esse homem um dia resolveu simplesmente subir num barco e se afastar da margem de um rio para se comunicar com homens e mulheres que estavam à margem. E decidiu fazer isso não porque ele não conseguia se comunicar, porque ele não tinha instrumentos naquela época para melhor dizer aquilo que queria dizer. Porque quando ele estava na beira do rio, a sua voz não alcançava todas as pessoas que estavam, e eram muitas pessoas, que estavam à sua volta. Então, ele olhou um barco, entrou no barco e disse, fiquem à margem, e se afastou dentro do rio para que as ondas das águas levassem a sua voz até as pessoas. O nome dele era Jesus. Este homem fez com que a sua voz chegasse para aquelas pessoas que estavam ali, usando aquilo que ele tinha naquela época, que era um meio de se fazer chegar aquilo que ele acreditava. Hoje nós usamos os nossos instrumentos, e a comunicação são as nossas ondas, o nosso barco e as nossas ondas são os instrumentos que nós temos para que as pessoas que estão à margem possam assim nos ouvir. Obviamente, nossa palavra não é e não deve ser a de Jesus, mas nós temos o dever de que, como ele, fazer chegar aquilo que nós pretendemos comunicar. Precisamos fazer chegar a ele a nossa boa nova. E o sistema de controle tem esse objetivo. Nós precisamos prestar contas daquilo que estamos fazendo. Nós não somos um polo passivo de uma política pública. Nós não podemos simplesmente esperar o problema chegar para tentar resolver. E como um ator efetivo da política pública, de um polo ativo daquele que comunica, estarmos aqui hoje significa um compromisso público de prestar a boa nova, de uma boa e efetiva política pública para o Brasil. E é por isso que hoje estamos aqui num Congresso Nacional de Comunicação do Sistema de Controle, é que a gente possa, unidos, todos unidos, entendermos quais são os instrumentos mais adequados para que a nossa boa nova, aquilo que o sistema de controle tem produzido no Brasil, chegue adequadamente no coração e na vida do povo brasileiro. Que a gente possa hoje usar o nosso barquinho, as nossas ondas, mas que todos aqueles que estão à margem possam estar cientes de que o sistema de controle do Brasil é responsável, ele é diligente, ele, sobretudo, tem o dever de prestar uma boa política pública, fazendo bom uso do recurso, sobretudo fiscalizando aquele que faz um bom uso do recurso. E que a nossa boa nova hoje seja, de fato, o grande compromisso de alcançar este Brasil, e eu não tenho dúvida nenhuma que o que vamos aprender aqui hoje, com todos os palestrantes, e aliás eu saúdo a todos, eu não tenho dúvida nenhuma que com a qualificação de todos que vamos ouvir hoje, eu tenho certeza de que a nossa boa nova vai chegar em todo o Brasil. Um abraço a todos. Convidamos também o presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, presidente do CNPTC, conselheiro Luiz Antônio Guaraná. Bom, queria dar bom dia a todos. O Márcio já nominou aqui as pessoas, eu não vou procurar não ser repetitivo. O Márcio foi meu colega vereador, né? E o Márcio ele tem uma característica muito especial, que é
a competência e a capacidade de saber fazer as coisas. Então, falar depois do Márcio aqui fica um pouco complicado. Só para vocês terem uma ideia, o cabo eleitoral principal do Márcio, que virou chefe de gabinete dele quando ele era vereador, ele conseguiu eleger o cara governador do Rio. Então, por aí, vocês sabem mais ou menos da competência e da capacidade. Vou cumprimentar o Márcio, que foi o único que ele não cumprimentou, porque ele que estava aqui. Cumprimentar a mesa aí nas figuras da Milene e da Suzana, né? Vamos prestigiar as mulheres, estão em número reduzido aqui. Mas é importante também falar das mulheres, porque, em termos de comunicação, é quem sabe do assunto, né? Pelo menos o número de palavras emitidas por uma mulher ao longo da vida supera o número de palavras emitidas pelos homens, assim, em algumas vezes, né? Então, esse é um assunto que, independente da gente querer prestigiar em função desse desprestígio histórico que existe com as mulheres, mas aqui é o lugar que você tem elas como quem entende do assunto. Questão de comunicação, acho que para mim é um pouco difícil, um pouco complicado. Eu não sou uma pessoa que entenda muito desse assunto, então eu sempre precisei de muita assessoria nesse processo. Eu sempre fui uma criança no colégio muito tímida, depois mudou um pouco, mas eu até hoje não me sinto muito confortável quando eu estou aqui, por exemplo, falando para um monte de gente. É uma coisa mais de um aprendizado. E tem uma pessoa que me ajudou ao longo desses 30 anos, aliás, foi uma pessoa que foi responsável também por iniciar a divulgação do hoje prefeito da cidade. A gente começou aqui do lado, na subprefeitura da Barra da Tijuca. Esse espaço onde a gente está aqui era um cartódromo, né, construído pelo filho do proprietário da área. Hoje a gente tem o Leco, que é o neto do proprietário, está administrando esse complexo todo, está à frente dos negócios. Agradecer muito o Leco, que permitiu a gente estar aqui hoje. Deu um jeito de desmarcar o evento que já estava marcado para cá, porque no Rio não tem espaço. Se você quiser marcar alguma coisa para o ano que vem, já está tudo lotado. E não só ele fez um preço muito mais em conta, e aí ninguém resiste aos encantos aí do Edilson e suas negociações, né? Pedindo, não só na área de pedir patrocínio, mas como pedir para pagar mais barato também do outro lado. E o Leco foi o responsável, levado aqui pelo nosso Tiago, muito amigo do Tiago. A gente conseguiu fazer acontecer esse evento de comunicação. Então, agradecer muito. Agradecer uma outra mulher que está presente aqui, que eu acho que é importante, porque é parte do nosso sistema, a Mérita, que é a controladora do município do Rio, também mulher, também muito comunicativa, e tem realizado um trabalho muito legal na área do controle interno, o que permite para a gente, no controle externo, avançar muito mais. Sem modéstia, eu vou falar uma coisa aqui, Márcio, e vou falar do Fernando. O Fernando chegou um pouco depois, não estava na tua listinha. Fernando, presidente do Pará, está aqui também. Mas porque chegou no meio do teu discurso e aí não estava na listinha de papel. Mas, sem modéstia, o nosso sistema é um sistema muito rico e a gente tem avançado muito. Desde que eu cheguei no sistema em 2014, eu tenho presenciado isso, né? E eu, graças a Deus, entrei pelas mãos do então presidente do Tribunal de Contas do Rio, Thierry Montebello, que deverá estar chegando aqui mais tarde, hoje está aqui na mesa representado pelo nosso Tiago. Então, eu acabei sendo muito bem recebido, porque o Thierry sempre foi uma grande liderança nesse processo. Mas, de 2014 para cá, eu vi esse sistema se desenvolver e cada vez mais, com muito debate, visões muito distintas. Essa nossa composição de gente que vem da área técnica, está aqui a nossa Milene representando toda essa turma, gente que vem da área política, vem da representação popular, gente que já sentou na cadeira do outro lado do balcão. Essa multiplicidade da composição do sistema Tribunais de Contas, aliado a um corpo funcional extremamente qualificado, de gente que vem da academia, que passa em concursos extremamente difíceis e complicados, gera uma massa de produção de coisas, né, que fazem as políticas públicas chegarem
com maior efetividade na população, em maior número, maior grau, maior qualidade. Então, isso tudo eu sei que acontece e nós sabemos e nós estamos aqui dentro cada vez vendo de uma forma maior e melhor. A forma como hoje em dia tem se visto que o consensualismo tem levado a melhores resultados na prática de se fazer aquilo que é o nosso dever e de todo servidor público, que é fazer a política pública acontecer e chegar na ponta, lá para o cidadão que precisa dela, cada vez mais acontece, né? E temos avançado em função dessa grande capacidade que nós temos. E hoje a gente precisa contar essa história para a população, preciso que chegue para a população essa história, preciso que chegue para a população essa nossa capacidade de fazer as coisas e aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que nada melhor do que o Rio de Janeiro para sediar um congresso como esse, agradecer ao Edilson, à diretoria toda da Tricom, por ter escolhido o Rio para sediar esse evento. Eu terminaria minha fala aqui, além de dando as boas-vindas a todos vocês aqui, mas com uma frase que foi dos grandes comunicadores, não vou querer me comparar com o Márcio, pois Jesus Cristo talvez tenha sido o maior comunicador da história, mas de um grande comunicador que tem aquela imagem do carioca que todo brasileiro conhece. E ele falava uma frase que é uma frase que todo mundo aqui deve conhecer, talvez os mais novos, as meninas mais novas não tenham esse conhecimento, mas quem não se comunica se trumbica, falava o nosso querido Chacrinha, né? Que era carioca e todo domingo todo mundo ligava a televisão para ver. Então, chegou a hora da gente poder se comunicar, tudo isso de bom que a gente faz, a gente poder passar para que a sociedade, cada vez mais sabendo do nosso trabalho, confie mais na gente, procure mais a gente e dessa forma a gente possa produzir mais. Muito obrigado, sejam bem-vindos a todos e tenham um bom dia, um excelente evento e muito sucesso. Obrigado. Passamos a ouvir importantes patrocinadores deste congresso. Com a palavra, inicialmente, a representante da Águas do Rio, diretora de Relações Institucionais da AEGEA, Tatiana Carius. Bom dia a todos. Bom dia, cumprimento a todos os presentes, cumprimento a mesa em nome dos presidentes da Atricom, Edilson Silva, do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Márcio Pacheco, do Tribunal de Contas do Município, Dr. Luiz Antônio Guaraná, e do Instituto Rui Barbosa, e eu sinto-se todos cumprimentados. É um prazer estar aqui hoje representando Águas do Rio, que é uma empresa do Grupo AEGEA Saneamento, e eu não podia deixar, na oportunidade, de dividir um pouquinho com vocês da transformação que está acontecendo aqui no Estado e, na verdade, está acontecendo em todo o Brasil, fruto do novo marco regulatório do saneamento. E isso é de fundamental importância em relação ao tema que vai ser tratado aqui hoje, que é de comunicação, o papel de comunicação e de diálogo com a sociedade que o Tribunal de Contas, que os tribunais de contas no Brasil todos têm. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem um precedente muito importante, que é a nossa maior concessão, praticamente a maior concessão de saneamento do Brasil, que é operada pela Águas do Rio. E quais são os pilares do novo marco regulatório de saneamento que viabilizaram essa concessão, e eu acho que vem viabilizando também em outros estados? A gente está tratando aqui de estratégias de regionalização e de regras claras e transparentes. Então, o novo marco regulatório do saneamento, ele traz uma matriz de risco muito objetiva, metas claras de universalização num país e que ainda 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado e 34 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Essa realidade, ela não é diferente aqui no Rio de Janeiro e a gente já está começando a mudar isso com o trabalho feito pela Águas do Rio. Então, aqui no Rio, nos nossos primeiros 3 anos de operação, ainda é muito recente,
A gente já pagou 16 bilhões de outorga, vão ser 26 bilhões investidos ao longo de 35 anos de concessão. Resultados já vêm sendo alcançados para o meio ambiente, para a sociedade. A gente está falando aqui, saneamento básico é saúde pública, é dignidade. E a gente sabe que, nos grandes centros urbanos, as grandes cidades conseguiram se organizar e conseguiram atrair investimentos ao longo da história para fazer o saneamento básico. E o que a regionalização, que é a principal premissa do saneamento básico, faz? Ela promove a aglutinação de cidades de menor porte com cidades que já estão mais desenvolvidas. Com isso, a gente promove o subsídio cruzado, a economia de escala, que são os vetores para a gente alcançar a universalização. Então, com isso, foi feita a modelagem da concessão aqui do Rio de Janeiro, com o apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado. Essa transformação que eu estou assim, dando uma pincelada aqui com vocês também pode ser observada pelo nosso ex-governador, aqui, o atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Tiago Pampolha, que foi um dos impulsionadores dessa agenda. Na verdade, o Estado do Rio de Janeiro é um dos primeiros da federação a aplicar as regras do novo marco regulatório. Aqui existe uma questão disruptiva regulatória, então temos concessões mais defasadas da década de 90, com regulação discricionária, e a gente parte para um modelo que é muito mais transparente, que permite um controle muito maior, tanto dos órgãos de controle quanto da sociedade. Então, todos esses valores investidos já geraram externalidades, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. Sociedade, eu digo pelo aspecto social, 621 mil pessoas passaram a ter acesso à água tratada pela primeira vez. Temos mais de 1 milhão de pessoas com tarifa social, que tem 60% de desconto em relação à tarifa padrão. Balneabilidade das praias de Botafogo e do Flamengo, que antes não eram alcançadas. Isso é fruto de trabalho, isso é fruto de regras claras que são capazes de atrair o capital privado. A EGEA, hoje, ela atua em mais de 800 cidades no Brasil, em 15 estados e atende 38 milhões de habitantes. O que fez a EGEA vir para o Estado do Rio de Janeiro foi a confiança, foi a segurança jurídica promovida pelo novo marco regulatório, uma concessão modelada pelo Estado, com o apoio, com a chancela do Tribunal de Contas. Eu acho que é isso que o nosso país precisa. A gente precisa difundir, comunicar melhor, o que o novo marco regulatório traz. A gente sabe que nem todas as cidades possuem grande aparato técnico para fazer grandes leilões. Então, a regionalização é o caminho que o nosso Poder Legislativo Federal entendeu por bem, e assim vem sendo feito no Brasil. O papel dos tribunais de contas, da Tricom, e aí eu estou falando aqui pelo Rio de Janeiro, um grande precedente, mas ainda existem outras cidades aqui no Estado que ainda não têm esse modelo definido, e várias outras cidades do Brasil afora. E esse papel pedagógico também do Tribunal de Contas na difusão dessa informação é muito importante. O que a gente percebe, às vezes, são cidades pequenas de madeira isolada que não vão conseguir atingir a universalização até 2033, que é o marco fixado aí pela legislação federal e pelo nosso contrato de concessão. Então, a gente aqui no Rio está nesse caminho, grandes serviços já foram executados, famílias que nunca tiveram acesso à água estão tendo, grandes comunidades. Temos um exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, em Ipanema, uma senhora de 61 anos que foi tomar o primeiro banho de chuveiro há 2 anos atrás, depois do início dos nossos trabalhos. Isso aqui é um exemplo. Diversas outras empresas também estão fazendo esse trabalho Brasil afora, mas é muito importante que os tribunais de contas e que a sociedade, que os setores de comunicação difundam esse importante marco regulatório que traz segurança jurídica e tem capacidade para atrair o capital privado. E a gente confia na atuação sempre diligente dos tribunais de contas, e principalmente aqui no Rio, a gente está em diálogo permanente, não só com os órgãos de controle, mas com toda a sociedade. É um prazer estar aqui hoje, dividir um pouquinho isso com vocês, e desejo a todos um excelente evento. Muito obrigada.
queremos novamente fazer um agradecimento especial à Prefeitura do Rio e convidar a fazer a saudação em nome do prefeito, o secretário do governo, o secretário de Transparência, Rodrigo Correia. Secretário Municipal de Integridade e Transparência, Rodrigo Correia. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu vou cumprimentar aqui a mesa com autoridades aqui do controle externo de todo o país e começo pelo presidente Guaraná, nosso querido presidente, de quem somos jurisdicionados, que conduz com maestria o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que mostra para a gente que o controle pode ser exercido com rigor, mas com ternura, orientando o jurisdicionado. E na pessoa dele, saúdo os demais conselheiros aqui presentes que vejo, conselheiro Tiago Ribeiro, conselheiro Nestor Guimarães, Bruno Maia, acho que também estava aqui. Saúdo a todos aqui do Tribunal de Contas do município. Saúdo também o outro anfitrião presente, Márcio Pacheco, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Já fomos parceiros aí em algumas iniciativas e eventos realizados no Tribunal de Contas, na área de proteção de dados, na área de integridade, enfim. O tribunal também é sempre parceiro da Prefeitura do Rio na área de integridade, de compliance. Saúdo aos demais membros da mesa e a todos aqui presentes, nesse evento promovido pela Atricom. Saúdo o nosso presidente, Edilson Silva, que teve a incrível ideia de escolher a cidade do Rio de Janeiro para sediar esse evento. Estava falando aqui com o presidente Edilson, como a cidade do Rio de Janeiro tem essa inspiração, essa vocação para ser a cidade dos grandes eventos, né? E é um prazer receber o evento da Atricom aqui no Rio de Janeiro para falar de comunicação, pública. E fica a dica, presidente, se o senhor quiser também trazer o Encontro Nacional da Atricom para o Rio de Janeiro, a cidade ficará muito feliz, porque aqui o nosso prazer é recebê-los. Pois bem, senhores, aqui é uma honra estar representando a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, e eu jamais terei a pretensão de chegar perto da capacidade comunicativa do chefe do Executivo, portanto, precisarei ler algumas palavras para os senhores. A transparência pública é mais do que uma exigência legal, é um valor que a Prefeitura do Rio defende institucionalmente. E isso podemos afirmar com autoridade, porque o Rio de Janeiro, pela primeira vez, em 2024, foi o município que obteve a certificação, o selo diamante, dado pela Atricom, e foi o primeiro classificado, em termos de pontuação, nas cidades com mais de 500 mil habitantes, alcançando a nota de 98,66%. É a segunda maior nota no ranking geral dos municípios. Isso é resultado de um trabalho permanente que se soma ao selo ouro que recebemos em 2023, quando obtivemos 88,8%, uma prova de que já vínhamos aprimorando os portais, sistemas e fluxos de informação. E como exemplo disso, podemos citar aqui o Data Rio, o Portal da Transparência, a fila de creche nas escolas municipais que são públicas, a lista dos devedores na dívida ativa, o portal de obras, em que você pode acompanhar as obras realizadas pelo município em tempo real, tudo isso estimulado pelo sistema de controle. Tudo isso estimulado pela Atricom, que cada vez mais vem desafiando os entes públicos a melhorarem os seus níveis de governança, o seu nível de transparência. Temos também o Contas Rio, gerido pela Controladoria Geral do município, e aproveito aqui para fazer uma saudação à nossa Controladora Geral do município, Rosemary Macedo, a quem compete dar transparência às contas municipais, aumentando a rastreabilidade e o acesso público às contas municipais. Ações e investimentos com dinheiro público devem retornar à sociedade em forma de controle social e responsabilidade. Queremos que cada cidadão, pesquisador, jornalista, comunicador, possam acompanhar as obras, licitações, repasses e execuções céleres e precisas da forma mais transparente possível.
Mantemos públicas as informações sobre contratos, fiscais, licitações, renúncias fiscais, entre outras. E criamos também mecanismos como o novo Código de Integridade Municipal e o futuro Estatuto Carioca da Integridade Pública para prevenir e reprimir atos ilícitos. Nada disso se sustentaria sem uma imprensa livre. Imprensa livre é pressuposto do regime democrático. Imprensa livre é essencial para que a sociedade exerça controle social. O jornalista é o primeiro a fazer um pedido com base na Lei de Acesso à Informação, quando não disponibilizamos a informação de antemão. O trabalho dos jornalistas é indispensável para ampliar a fiscalização e a visibilidade das ações do poder público. Por isso, a gestão municipal mantém uma política ativa de dados abertos, canais de diálogos com os veículos de imprensa e com as assessorias de comunicação. Este Congresso de Comunicação da Tricom reforça a importância da comunicação institucional de qualidade. Senhores, transparência é um caminho, mas também é uma escolha. No Rio, optamos por governar com dados abertos, escuta ativa e responsabilidade. Seguiremos firmes nesse compromisso. E a essencialidade deste evento aqui, numa era em que a desinformação é um desafio para a comunicação do poder público, em que as deepfakes e a inteligência artificial se mostram como novos horizontes dos riscos à integridade da informação, esse encontro é fundamental para que se definam parâmetros da nova comunicação pública e que a integridade da informação seja preservada. Parabéns ao presidente da Tricom e aos presidentes do Tribunal de Contas do Estado e do município pela realização desse evento. Desejo aos senhores um excelente dia de debates a favor da comunicação pública. Meu muito obrigado a todos. Convidamos também a trazer a sua saudação o coordenador-geral do Congresso, coordenador da Rede SECOM e presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Joaquim de Castro. Bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer muito mesmo a Deus pela oportunidade que tem me dado. Eu estava ali agora mesmo pensando, né, o que iria falar. Então, agradecer, porque talvez na vida da gente a gente alcança um patamar na vida que a gente não esperava. Jamais eu do interior de Goiás esperar estar aqui no Rio de Janeiro, né, falando para um público seleto. Então, isso tem que agradecer muito a Deus e aos amigos também. E dentre os amigos, agradecer ao amigo Edilson. Edilson tem sido para todos nós um timoneiro bastante dedicado, presente e onipresente, né? O Edilson está em todos os lugares. Então, eu não sei como que o Edilson consegue, como que a Carla deixa também ele percorrer o país todo, todos os dias, todas as horas. Então, Edilson, tenha de minha pessoa, acho que de todos do sistema, o reconhecimento pelo tudo que você tem feito pelo sistema, fazendo com que cada vez mais os tribunais de contas possam assumir e conduzir o protagonismo. Então, meus agradecimentos. Ao Márcio Pacheco, também agradecê-lo muito, né, que é anfitrião, um dos anfitriões, conheci no sistema e nós temos uma empatia muito grande, enorme, desde a primeira vez, lá no salão do Congresso Nacional, você nos ajudando com a PEC da essencialidade. Então, nosso muito obrigado. Amigo Guaraná, a quem, né, eu devo a honra, né, de você me suceder no CNPTC, onde eu tive a oportunidade de ser também por 2 mandatos presidente. O Guaraná tem sido uma pessoa também bastante atuante e faz com que o sistema cada vez mais possa ser o que é justamente fazer com que as nossas ações possam ser vistas. Então, em nome deles, eu quero pedir permissão aos demais aqui para cumprimentar a todos, cumprindo a portaria, né, conjunta que a Carol acabou de dizer aqui do IRB e a Tricom, de ser breve nas saudações. Então, agradecê-los muito. Então, sintam-se todos cumprimentados e dizer a todos que estão aqui que a gente coordena evento, mas, na verdade, são pessoas que trabalham, pessoas que nos substituem nas nossas ausências,
que fazem as coisas acontecerem. Eu queria, inicialmente, agradecer muito. Talvez as ausências que a gente tem na coordenação, ela não é só pelos afazeres, é pela confiança que a gente tem na coordenação, nas pessoas que estão trabalhando. Eu não poderia deixar de agradecer o Ederson Marques, que é secretário-geral de comunicação da Tricom, pessoa que tem dado o sangue para que as coisas possam acontecer, ao Vinícius Appian, a N. Dorileu, a Thaís Coelho, o Marcos Paulo, e também não poderia deixar de agradecer muito ao Felipe Radagesc, que é o secretário geral da Tricom, um rapaz jovem, a sua esposa, né, teve recentemente filho, ele deixou seus afazeres, deixou lá a sua esposa para coordenar esse evento. Então, Felipe, a você, a toda a equipe da Tricom, quero render-lhe homenagens mesmo pelo trabalho, pela forma que você tem feito. Eu acho que o Felipe, o Edson, da Tricom pode montar uma empresa de eventos que sairão muito bem, viu? Sabem fazer com qualidade. Lógico, tem os tribunais que apoiam, a Tricom que apoia, o IRB e todos que apoiam, mas tem um bom gosto e sabe fazer as coisas acontecerem. Também agradecer muito, uma salva de palmas, né? Agradecer o Cadu Freitas, a Márcia Lins, a Carol Andrade, a Lígia Caputo, a Carol Proclasse e Flávio Nunes, do TCM do Rio de Janeiro, também que deram um apoio enorme a este evento aqui. Então, agradecê-los mesmo. Ao João Paulo Aquino e a Sheila Morello, do TCE do Rio de Janeiro, também duas pessoas que, né, supriram muito bem nossas ausências. A Natália Rezende, do TCE do Pará, a Priscila Borges e o Lineker Paz, do TCM de Goiás, a Giovana dos Santos e Juraci Muniz, pelo IRB, e Rodrigo Santana, do TCE do Espírito Santo. Então, essas pessoas que fizeram isso aqui acontecer. A gente apenas fica dando um suporte. Quando tem alguma coisa pontual, a gente vai lá, né, dar o palpite. Mas vocês é que estão de parabéns pela realização e pela condução dos trabalhos aqui. Não poderia também, não estava na lista do Márcio, né, o conselheiro Sebastião TJ, representante do presidente Helder Valim. São TJ, conselheiro do TCE de Goiás, e será o próximo presidente do TCE, né, as coisas estão indicando para isso. Então, Sebastião TJ, ele cumprimentar e cumprimentando a todos os visitantes. Como eu prometi ser breve, eu gostaria de, em rápidas palavras, de dizer o seguinte: fiscalizar é importante, não resta a menor dúvida, mas comunicar é muito mais importante. E comunicar, não a comunicação com espetáculo, né, de coisas mirabolantes, é a comunicação do resultado positivo para a sociedade. Então, este congresso aqui tem essa missão de fazer com que nós possamos cada vez mais nos comunicar de forma efetiva e principalmente de forma simples. É preciso que o cidadão compreenda aquilo que nós façamos. E este congresso, na sua terceira edição, eu não poderia deixar também de ressaltar aqui o trabalho do César Miola, que era presidente da Tricom, que iniciou lá em Florianópolis há 3 anos este evento. Então, o Miola também tem uma participação enorme, e agora com o Edilson, fazendo com que os tribunais de contas possam cada vez mais, além da sua efetividade, além da sua missão constitucional, possa também levar ao cidadão resultados positivos para melhorar a sua vida. Então, o nosso objetivo é justamente esse, fazer o que é com transparência, dialogar com a sociedade, que é importante. Hoje, com as redes sociais, nós temos que utilizá-las de forma responsável e fazer o nosso diálogo direto com a sociedade. Assim, nós vamos fazer com que cada cidadão e cada cidadã do nosso país possa compreender e entender a nossa missão. Então, nós estamos vivendo um momento difícil na nossa vida institucional, né, nossa vida política, mas nem por isso possamos deixar de ter fé, esperança, que com muita dedicação, com muita firmeza, nós possamos cada vez mais cumprir a nossa missão,
que é justamente melhorar a vida de cada cidadão. Então, nosso muito obrigado e que tenhamos todos nós um bom evento, que Deus possa continuar nos iluminando nessa caminhada, que pode ser difícil, pode ser árdua, mas no final nós vamos ter o que colher, como sempre diz lá em Goiás, a nossa poetisa maior, Cora Coralina, né? Plantar, nós remover pedras, plantando flores, e no final teremos o que colher. Então, nosso muito obrigado e bom evento a todos. Vamos ouvir agora o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM, conselheiro Edilson de Souza Silva. Ele passou a presidência interina aqui. Na verdade, eu comentei com ele, eu preciso fazer um gesto aqui que é muito importante. Aqui no Rio de Janeiro, e eu, Guaraná, eu queria fazer esse registro, porque vejo aqui na nossa mesa o representante da Ampicom. E, historicamente, nós temos hoje uma parceria muito importante com o Ministério Público de Contas, na pessoa do Vitório Provenza, procurador-geral do Ministério Público, e todos os procuradores do Ministério Público de Contas do Estado, do TCE, estão presentes hoje aqui no evento para prestigiar. E a vocês eu quero uma salva de palmas a todos os membros do Ministério Público de Contas, que hoje são fundamentais em uma parceria importante com o Tribunal de Contas do Estado. Obrigado, Vitória, a todos os procuradores que estão presentes. Cadê os do município? Estão aí também, não estão nominados. Guaraná, quem? Carlos Henrique, procurador-geral, muito obrigado. Essa parceria com o Ministério Público é fundamental para nós, da Corte de Contas. Muito obrigado a todos vocês. Bom dia a todos os presentes nesta terceira edição do Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. Eu queria iniciar saudando toda a mesa, para quebrar um pouco o protocolo, na pessoa da presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conselheira Suzana, que muito bem representa pelo seu vigor, sabedoria, inteligência, foco e determinação a mulher brasileira, extensivo à conselheira Milene, presidente da Associação dos Conselheiros Substitutos, nossos queridos irmãos. Saúdo também o presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o presidente Márcio Pacheco, e também o meu querido amigo, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio e presidente do Conselho Nacional de Presidentes, Luiz Antônio Guaraná. E nas suas pessoas eu saúdo e abraço toda a mesa aqui presente. Eu saúdo o ex-presidente da ATRICOM, o conselheiro César Miola, em seu nome cumprimento todos os conselheiros e demais colegas aqui presentes, na pessoa do presidente Erneus de Nadal e Fernando do TCE do Pará. Eu cumprimento a todos os presidentes. E na pessoa do presidente Marcílio Barenco, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas, eu saúdo todos os membros do Ministério Público de Contas, saúdo os auditores e auditoras de controle externo e os profissionais de comunicação aqui presentes. É com profunda satisfação que nos reunimos nesta terceira edição do Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil, aqui na influente e maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Cidade que, por sua vocação histórica e cultural, tem sido um polo contínuo de ideias e transformações que reverberam por toda a nação. A cidade maravilhosa nos acolhe para um evento que transcende a mera congregação técnica entre profissionais de comunicação pública. Representa, sim, a consolidação de um esforço conjunto, persistente e imperativo, o de edificar uma administração pública mais próxima, mais inteligível, mais transparente e, em sua essência, mais democrática. A expressiva adesão de mais de 1.000 inscritos nesta edição atesta o sucesso e a relevância ímpar desse Congresso para o sistema Tribunais de Contas
e o reconhecimento do trabalho de articulação promovido pela Atricom. A jornada deste congresso teve seu alvorecer em Florianópolis, ainda na gestão do conselheiro César Miola e sob a liderança do presidente Erneuso de Nadal, onde seus fundamentos foram estabelecidos. Em Vitória, liderado pelo presidente Domingos Taufner, essa iniciativa se aprofundou, ganhou corpo e um propósito mais nítido. Agora, no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sob a liderança de Luiz Antônio Guaraná e Márcio Pacheco, é o momento para atingirmos sua plena dimensão, com maior maturidade, ousadia e um compromisso inabalável com os princípios republicanos que norteiam nossa atuação. Reflexo da visão e da persistência da Atricom, do Tribunal de Contas do Rio, do Estado do Rio e do município do Rio, do Instituto Rui Barbosa, que é nosso parceiro nesse evento, e das entidades co-irmãs na promoção desses valores. Vivemos uma era em que a comunicação pública se defronta com um de seus maiores desafios, o de preservar sua relevância, credibilidade e efetividade em um universo saturado por informações e, lamentavelmente, por desinformações propagadas aos milhões e de forma irresponsável, facilidade no ambiente virtual. As teias das redes sociais, a lógica dos algoritmos, os fluxos incessantes de dados e as complexas guerras de narrativas impõem um novo panorama à nossa labuta. Já não nos basta apenas comunicar, é imprescindível conectar. Mais ainda, é vital traduzir o interesse público em uma linguagem simples, acessível, empática e verdadeiramente cidadã. Neste cenário complexo, os tribunais de contas distinguem-se por estar a um passo à frente. Eles não apenas empregam, mas incentivam ativamente o uso da linguagem simples em seu cotidiano, um compromisso reforçado por uma nota recomendatória da própria Atricom, meu caro Joaquim. Para desempenharmos um papel estratégico para o Brasil, fiscalizando, orientando e zelando pela própria aplicação dos recursos públicos. Em tempos de polarização e ataques à verdade, o jornalismo público e institucional se ergue, mais do que nunca, como um antídoto contra a desinformação e o descrédito das instituições. É nesse entroncamento que reside a importância da comunicação pública. Vós, profissionais de comunicação aqui presentes, sois a ponte inestimável entre o trabalho técnico e o cidadão. Sois o elo vital entre o controle e a consciência social. E essa ponte deve ser firme, ética, transparente, mas também criativa, sensível e, sobretudo, humana. Pilares que a Atricom, o Tribunal de Contas do Estado do Rio, do município do Rio, o Instituto Rui Barbosa e as entidades co-irmãs, meu caro presidente Peixoto, por meio deste congresso, buscam incessantemente fortalecer. Em busca de unidade na narrativa e na disseminação, a Atricom instituiu a Rede de Secretários de Comunicação do Tribunal de Contas, conhecida por Rede SECOM, um colegiado que reúne representantes dos 33 tribunais de contas do país. Dentre suas notáveis conquistas, destacam-se a Pesquisa Nacional de Opinião Pública sobre os Tribunais de Contas. Nascida da necessidade identificada em um debate realizado pela Rede SECOM durante o Congresso Nacional dos Tribunais de Contas em Foz do Iguaçu, no Paraná, essa iniciativa foi prontamente acolhida e desenvolvida pela diretoria da Atricom e o projeto já está a todo vapor, com resultados que serão muito em breve compartilhados. Adicionalmente,
uma parceria estratégica e excepcional com a TV Justiça e a TV Cidadã do Tribunal de Contas de Alagoas, permitiu a veiculação do jornal Atricom na grade do canal oficial do Poder Judiciário brasileiro, oferecendo conteúdo de qualidade sobre o sistema para todo o Brasil. A Rede SECOM tem incansavelmente buscado alternativas para que possamos falar com o cidadão e falar a linguagem do cidadão de maneira mais simples, compreensiva e atrativa. No entanto, como bem observou o poeta alemão Goethe, falar é uma necessidade, escutar é uma arte. E é precisamente sobre essa luz que devemos explorar nossos horizontes de aprimoramento contínuo. Esta é a nossa meta. Permitam-me, então, instigá-lo com questionamentos que nos convidam à reflexão e à busca incessante pela excelência. Estamos apenas informando ou estamos ouvindo? Essa indagação sublinha a necessidade premente de aprofundarmos nossa escutativa e de cultivarmos um diálogo bidirecional com a sociedade, transmutando o fluxo informativo em uma troca genuína e democrática. De igual modo, questiono: estamos entregando números em relatórios ou construindo narrativas que conscientizam e mobilizam? Aqui, o desafio transcende a mera divulgação de dados, exigindo de nós a capacidade de construir narrativas cativantes que convertam a tecnicidade em compreensão cidadã e, por conseguinte, em mobilização social. Finalmente, e talvez mais crucial, estamos, de fato, sendo compreendidos? Apesar dos louváveis avanços na linguagem simples, a efetividade da compreensão por parte de nosso público-alvo permanece um vetor de aprimoramento constante de nossa parte. Que este terceiro Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas sejam verdadeiramente um marco em nossa história coletiva. Que ele inspire em cada um de nós a edificação de uma comunicação pública ainda mais ativa, mais estratégica e intrinsecamente mais próximo das pessoas. Que saibamos empunhar a palavra como uma poderosa ferramenta de transformação e que a escuta se torne a base inabalável do diálogo democrático. Assim, fortaleceremos o papel essencial dos tribunais de contas, instituições que, além de fiscalizar e julgar contas, comunicam para edificar cidadania. Este é um propósito que a Atricom abraça e impulsiona continuamente. Agradeço aos presidentes dos Tribunais de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro, conselheiro Márcio Pacheco e Luiz Antônio Guaraná, e demais entidades co-irmãs, pela inestimável parceria para a realização deste evento. Sem vocês, não teria sido possível a realização deste evento. As autoridades aqui presentes, pelo compromisso institucional e social. Aos patrocinadores que nos possibilitam encontro de qualidade como este. Aos palestrantes, pelo compartilhamento de conhecimentos e produção de insights importantes para o presente e para o futuro. Aos meus queridos colegas, presidentes dos tribunais de contas aqui presentes, conselheiros, conselheiras, conselheiros substitutos, conselheiras substitutos, membros do Ministério Público, auditores de controle externo e aos dedicados profissionais de comunicação do Sistema Tribunais de Contas, ao público presente e também àqueles que nos acompanham remotamente e a cada profissional que se dispõe ao aprimoramento contínuo. Cada um de vocês é uma peça fundamental nessa complexa engrenagem que transforma informações em participação cidadã. Que tenhamos um encontro profícuo, permeado por valiosas trocas, profundos aprendizados e, acima de tudo, um propósito grandioso.
Não nos conformemos com o bom. Busquemos a excelência da arte de conectar, de ouvir e de mobilizar, garantindo que a luz da transparência se traduza em compreensão e engajamento no protagonismo cívico de cada cidadão brasileiro. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe e que sempre em nossos propósitos. E quero também finalizar fazendo um agradecimento especial ao time de colaboradores da Atricom, na pessoa do Felipe, do Ederson e também do coordenador, conselheiro Joaquim de Castro, e também da equipe do meu gabinete que me acompanha, porque sem esse time nós não teríamos condição, em hipótese nenhuma, de estar à frente da Atricom, desempenhando as nossas atividades, que são muitas, percorrendo esse país de norte a sul, de leste a oeste, entregando os produtos e as entregas que o sistema tanto necessita e nos exige. A vocês, o meu muito obrigado a essa dileta plateia, aos profissionais de comunicação que para cá vieram, para que possamos daqui firmar o nosso propósito de bem servir a sociedade brasileira. Meu muito obrigado. Antes de concluirmos essa etapa de abertura e ainda dentro deste contexto, será assinado o protocolo de intenções que entre si celebram a Atricom, o Instituto Rui Barbosa e a Abrace, Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Para essa etapa, eu convido ainda as autoridades a permanecerem na frente e convido a vir à frente a presidente da Abrace, Valdirene Moraes Chelala. Ela também recebe a nossa saudação, senhoras e senhores. Eu já convido a se posicionarem também à frente o presidente Edilson e a conselheira Suzana, representando o IRB. O presente protocolo de intenções tem como objetivo estabelecer parceria técnico-científica, cultural e o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências, bem como ao desenvolvimento institucional mediante a implementação de ações, programas, projetos e atividades complementares de interesse comum entre a Abrace, a Atricom e o IRB. Presidente Edilson, por gentileza, convido o senhor também a assinar esse protocolo de intenções, a Atricom, o Instituto Rui Barbosa e a Associação, a Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, visando a troca de conhecimento, a parceria técnico-científica entre as entidades. Além da assinatura, a Abrace também homenageia nessa oportunidade o presidente da Atricom com a medalha Homens de Honra, para falar sobre essa parceria ora assinada e também nos adiantar a respeito da homenagem com a palavra a presidente da Abrace, Valdirene Chelala. Bom dia a todos. Excelentíssimos senhores, presidentes da Atricom e do Instituto Rui Barbosa, autoridades presentes, acadêmicos, senhoras e senhores. É com grande honra e alegria que a Abrace, a Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, celebra nesta data especial a assinatura do protocolo de intenções com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, e o Instituto Rui Barbosa, IRB. A Abrace é uma instituição centenária herdeira da Academia Brasileira de História, fundada em 1910. Há mais de 100 anos se dedica a preservar, valorizar e difundir a ciência, as artes, a história e a literatura, pilares essenciais da cultura e da cidadania brasileira. Este ato representa muito mais do que uma formalização de um documento. Ele simboliza a união de esforços para compartilhar conhecimentos, desenvolver projetos e promover ações que fortaleçam a cultura, a ciência e a democracia. Ao lado da Atricom e do IRB, instituições reconhecidas de excelência e compromisso com a boa gestão pública, reafirmamos o propósito de aproximar o saber acadêmico da sociedade e criar oportunidades de cooperação que gerem resultados concretos. Em nome da Abrace, agradeço os excelentíssimos senhores Edilson de Souza Silva e Edilberto Pontes Lima pela confiança e parceria, que
este momento seja um marco de nossas instituições e traga benefícios duradouros ao Brasil. Muito obrigada. Vamos, então, à entrega da homenagem. Convidando o presidente Edilson a se posicionar aqui à frente. E convidamos a acompanhar também a entrega o acadêmico Gerson Oliveira dos Anjos Júnior. Por gentileza, vem à frente. Abrace no cumprimento de sua missão institucional de reconhecer e valorizar personalidades que, por sua conduta, exemplo e contribuição à sociedade, se destacam como referências éticas e morais. Sente-se honrada em convidar Edilson de Souza Silva para receber a medalha e comenda Homens de Honra. Criada em 2005, em parceria com o Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 1º Batalhão de Policiamento de Choque Tobias Aguiar, essa honraria é outorgada no grau cavaleiresco de comendador a homens e mulheres que se notabilizam pelo espírito de liderança, integridade, compromisso social e contribuição efetiva ao desenvolvimento de suas comunidades e do Brasil. Trata-se de uma das mais expressivas distinções concedidas por essa academia, simbolizando respeito, confiança e reconhecimento àqueles que, com coragem e retidão, fazem a diferença no cenário nacional. Então, conselheiro Edilson de Souza Silva é agora contemplado com a comenda Homens de Honra. E ao tempo em que concluímos esta cerimônia de abertura, convidamos as senhoras e os senhores autoridades que estiveram à frente a ocuparem os assentos na plateia para que possamos dar sequência à nossa programação